pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Emanity, resumo do episódio 311. Seher chegou na mansão e foi recebida pela Nejlihan, que contou sobre Yaman Bey ter perguntado por ela e que ela não sabia, e que ficou chateado e ainda disse que ela não deveria deixá-lo sozinho. Seher respondeu que não iria aprender com ela o que fazer, super fria, e ainda pediu para Nejlihan manter a opinião que ela tinha para si própria. Eita! Naquele momento, Yaman estava observando do mezanino e não gostou nem um pouco. Nejlihan, por sua vez, ficou chocado com a atitude da Seher, que levou a sério o que Kaninana exigiu. Seher entrou no escritório pensando em como iria olhar nos olhos do Yaman e ter a conversa mais difícil da vida dela. Naquele momento, Yaman andava de um lado para o outro super inquieto e Seherzinha estava com medo. Em pensamento, ela dizia que iria romper o coração dele, esperando que um dia ele a perdoasse. Enquanto observava Yaman, Seher se preparou, enxugou as lágrimas e partiu para executar o plano da Kaninana. Seher entrou fingindo demência, querendo saber por que ele estava acordado, pedindo que ele deitasse, porque precisava descansar. Como? Depois de ver a fotinha de uma familhinha feliz na pracinha? Seher ainda perguntou pela enfermeira, mas Yaman pediu que não a chamasse e quando Seher declinou, Yaman se aproximou e, olhando nos olhos dela, disse que ela havia estado fora o dia todo e que ela disse que tinha algo para fazer e foi embora. Em seguida, ele perguntou onde ela esteve. Ela simplesmente disse que estava por aí e que tinha ido às compras. Alguém viu uma sacolinha? Nem eu. Ela disse que o clima estava lindo e que pensou em sair para caminhar. Ela explicou que tinha que ver coisas para Yusuf e que a mãe estava dormindo e que não pôde dizer-lhe. Naquele momento, Yaman berrou dizendo que ela estava mentindo e quase fiquei surda aqui. Seher falou por que mentiria e Yaman quis saber o porquê. Ele disse em seguida que sabia que ela estava no parque com Fikret e Melek. Ele quis saber por que ela escondeu dele. Yaman a enquadrou pesado. Ele queria saber por que não tinha sido avisado. Seher em seguida admitiu que tinha ido vê-los e que não contou. Simples assim. Naquele momento, as serpentes observavam tudo da sala felizinhas. Seher perguntou se tinha que dizer a ele cada passo que ela dava. Eita! Kaninana falou que tinha sido uma boa atuação, parabenizando Seher. Yaman não acreditava no que tinha ouvido, perguntando se ele não merecia saber onde ela estava. Ele perguntou se era daquela maneira que tratavam um com o outro. Seher disse que achava que algo havia mudado e que pensou que talvez se tivesse dito que iria ver Fikret, ele a questionaria. Ela falou das possibilidades de querer estar sozinha ou que talvez ela quisesse ficar longe das doenças, dos medos e daquela mansão escura por 2 horas e ser feliz. Seher disse que queria esquecer tudo e rir como pessoas comuns. Naquele momento, Yaman, que já não acreditava no que ouvia, ficou em choque com o zoião arregalado. Em seguida, ele perguntou o que ela estava tentando dizer. Incrédulo, ele perguntou se era ela mesma que estava falando e ele mesmo respondeu dizendo que não poderia ser ela. Yaman não acreditava, dizendo que a Seher que ele conhecia não diria aquilo, e as serpentes observavam tudo. Ele disse que ela não falaria daquela maneira sabendo que o destruiria. Yaman disse que havia outra coisa que ela não estava contando e que estava certo daquilo. Ele perguntou o que ela estava escondendo e que ela não poderia mudar tão rapidamente. Seher perguntou como ele esperava que fosse o mesmo quando tudo na vida deles havia mudado. Em seguida, ela perguntou se ele era o mesmo homem. Morri. Logo depois perguntou se ele era o antigo Yaman que superava tudo, que ficava de pé e não desistia. Ela mesma respondeu dizendo que não era. Seher perguntou o que restava na vida deles além da dor. Ela perguntou o que restava para eles, exceto a doença e a tristeza. Yaman engoliu seco e Seher se afastou tentando conter as lágrimas. Em seguida, Yaman correu para ela, a segurou pelo braço, perguntando se ela percebia o que estava dizendo.
Ele falou sobre eles terem dito que passariam por tudo juntos. Em tom de pergunta, ele disse que tinham prometido um ao outro. Ele quis saber como ela pôde dizer aquilo, e Serré respondeu que achou que poderia lidar com tudo e que pensou que poderia ficar com ele para sempre, não importando o que custasse, mas disse que não podia. Ela falava sobre quanto uma pessoa poderia tolerar aquele tormento, emendando que estava exausta e sem forças. Ela dizia que não sabia se aguentaria mais e que não tinha certeza de nada. E, para piorar, disse que não tinha certeza se o amava. É claro que rolou aquele instrumental que Nazaré adora. E Amã chocou-do. Ambos ficaram se olhando e a cena foi lamentável. E Amã repetia que ele não acreditava e que ela estava escondendo algo. E Amã perguntava o que tinha acontecido e exigia a resposta, totalmente devastado, enquanto as serpentes assistiam de camarote. Serrer disse que não tinha nada para dizer e que também não quis que fosse daquele jeito, mas aconteceu. Serrer disse que tentou e que fez o melhor que pôde, mas que ela tinha um limite, dizendo que não aguentava mais e que não podia mais. Incrédulo, Yaman perguntou se ela estava dizendo tudo aquilo mesmo. Serrer disse que se alguém tivesse dito a ela, também não teria acreditado, que se alguém lhe dissesse que ela não o amava mais e que desistiria dele, ela também diria que era impossível, mas disse que aconteceu e que era real. Serrer falou que seria melhor Yaman acreditar. E naquele momento Yaya ficou com lágrimas nos olhos, ao passo que Kaninana disse para Zurhal que quase acreditou. Zurhal iludida ao lado da outra serpente. Kaninana disse para Zurhal que sabia que aquele dia chegaria e logo saíram. Yaman disse que não era verdade e que não era ela e que deveria haver uma razão para aquilo e começou a perguntar o que tinha acontecido. Serrer quis saber porque ele continuava procurando outra razão por trás do que ela tinha dito e se ela não poderia sentir-se daquele jeito. Ela perguntou a ele se os sentimentos dela não poderiam ter mudado. Ela disse que aconteceu e, para acabar ainda mais com o homem, disse que ninguém era indispensável, nem mesmo ele. Eita, Serrezinha! Serrer perguntou o que ele queria dela, se ele queria que ela ficasse com ele mesmo que ela não o amasse para enganá-lo a cada segundo de cada dia? Meu Deus! Ela perguntou se ele queria que ela mentisse. Ela foi irônica sobre coisas que teria que fazer com ele, mas disse que não era daquela maneira e que ela era um ser humano. Serrer disse que a vida dela sempre foi difícil e que não poderia continuar sabendo que o futuro também seria ruim e que não poderia suportar. Ela disse que não tinha forças, perguntando se ele a compreendia. E Yaman naquele momento a segurou pelo braço, dizendo que o que ela disse não era verdade. Ele pedia que ela o olhasse nos olhos e dissesse, mas Serrer se soltou e disse que mesmo ele não querendo acreditar que era verdade. Naquele momento se olharam e Yaman com muita raiva saiu e Serrezinha ficou chorando devastada. E o povo da delegacia partiu para o paintball. Serrer rezava pedindo forças a Deus, sentadinha naquele sofá que não dá sorte. Ela dizia que não poderia suportar aquela dor, enquanto o coração dela pensava em dar uma voltinha para tomar um ar, mas ela apertava o peito para ele não sair. Naquele momento, Yaman, com ódio no coração, andava de um lado para o outro na sala. Ele pegou a cartinha em que ela dizia que caminharia com ele juntos e blá, blá, blá. Logo depois, ele disse que algo mais estava acontecendo inconformadíssimo. Em seguida, Yaman entrou no quarto, a pegou pelo braço e disse que ela estava mentindo e que não acreditava nela. Ele mencionou as mudanças que ela fez na vida dele, dizendo sobre os padrões e erros da cabeça dele que ela destruiu e que havia construído novos sentimentos dentro dele e que ela não poderia destruir aquilo naquele momento. Yaman disse que Serrer não iria entregá-lo, a raiva que o pequeno Yaman segurou com força e que ela não iria torná-lo prisioneiro daquilo e que ele não iria acreditar. Ele falou que se acreditasse teria que ignorar tudo o que passaram. Ele também disse que ela o pegou quando ele caiu e que pulou na frente das balas por ele, que ela chorou com ele nos piores dias dele e que ela o entendeu sem que ele tivesse que explicar nada, que marcharam juntos até a morte e que ela ficou com ele quando estava cara a cara com a morte, perguntando se naquele momento aquela doença assustava.
Ele disse que ela queria que ele acreditasse naquilo, mas que ele não acreditaria. E Amã a questionava sobre as promessas que fizeram e tals, e foi conversa para mais de metro. Ele repetia que não acreditava. Logo em seguida, ele a chamou de minha Seher, chegou a ecoar, e na sequência disse que ela era a estrela do norte dele, desmaiada. E Amã pediu que ela falasse para que eles os salvassem daquela separação mortal. Naquele momento, em pensamento, Seher dizia que gostaria de poder contar tudo para aquele pesadelo acabar. E a mãe insistia em dizer que nada daquilo era real e que os olhos dela diziam a verdade, mas Seher se soltou e disse que não queria que ele a tocasse mais. Ela disse que ele não era o antigo Yamã, assim como ela não era a antiga Seher. Seher disse que aqueles dias estavam tão distantes que ela nem se lembrava deles, que teria um futuro incerto pela frente. Ela disse que estava realmente exausta e saiu. Obviamente, Yamã foi atrás dela, a pegou pelo braço e mostrou a carta, aquela que o fez procurá-la quando ela fugiu. Yamã leu a carta para ela. Ao final, ele perguntou se ela era aquela mulher que escreveu aquilo e prometeu caminhar aquele caminho juntos sem se importar com o que acontecesse com eles. Seher ficou sem palavras. Yamã, sem freio, mostrou o símbolo do infinito, perguntando se ela lembrava que ele tinha completado aquele símbolo do infinito para ela, porque iriam caminhar juntos pelo caminho da eternidade e que ela seria a estrela do norte que iluminaria aquele caminho. Yamã perguntou o que havia acontecido com a mulher que ele amou e que tinha feito todas aquelas promessas para ele. Ele perguntou se foram mentiras. Ele mostrou até o bilhete em que ela dizia que o esperaria na época em que ele estava internado e ela não era a dona da Crimeia. Ele perguntava se aquilo não era prova do amor deles enquanto pedia a verdade. Ele perguntava o que ela estava escondendo atrás daquelas palavras e Seher respondeu que era a fraqueza dele e Amã ficou petrificado. Ela disse que o homem a quem ela tinha dito aquilo era outro. Seher disse que ele simbolizava a força que se manteve firme, mas que sentiu pena daquele homem e que por aquele motivo segurou desde o início. Ela disse que lamentava e que naquele momento ele era um homem completamente diferente. Ela disse que não poderia imaginar que seria daquele jeito, mas que tudo o que ela sabia era que os sentimentos dela não mentiam. Logo em seguida, Seher disse acabou com aquele instrumental e repetiu acabou. E Amã ficou chocado. Em seguida, ele entrou no quarto e Seher iniciou o chororô. E Amã não se conformava e andava de um lado para o outro no quarto pensando nas palavras da Seher e sentiu-se mal. Olha, gente, essas palavras da Seher estão diminuindo o tempo de vida do Yaya de 3 meses. Só nesse episódio caiu para 1. É claro que Nas, com preguiça, teve que colocar em sites e Amã, com sangue nos olhos, começou a quebrar tudo que via pela frente, inclusive os vidros dos medicamentos, enquanto Seher assistia a cena. Eita, sofrimento que não termina! As serpentes nem fizeram esforço para demonstrar preocupação, pois Kaninana irônica perguntou sobre eles se machucarem em um momento como aquele e sobre o que eles estavam pensando. Neslihan estava em choque. E Amã, segurando Seher, perguntou como ela era diferente daquela mulher que o deixou com o pai e os irmãos. Sacudindo Seher, ele perguntava como ela era diferente da Serpente e depois de empurrá-la, disse que ela estava fugindo porque era difícil e que era ainda mais desprezível. Seher em uma furada. Ele falou de como ela o convenceu e que ela era uma mentirosa. Ele falou sobre ter vivido aquilo antes dos 6 anos. Ele disse que o pai estava doente e que naquele momento era ele. Ele desconfiava que eles estavam perto e que a forçavam. Seher saiu chorando e Amã lembrou do momento em que Kaninana os abandonou. E vem o plot do Yamã com raiva depois que descobrir a verdade. Seher chorava rios no mezanino quando Kaninana apareceu parabenizando-a pelo desempenho e ainda aplaudiu. Ela disse que era hora de dar o golpe mortal. Seher disse que a serpente queria matá-lo mais uma vez. Kaninana disse que o plano ainda não havia acabado. A mulher quer que ela se encontre com Fikret para Yamã a seguir e vê-la nos braços de outro homem, e que tudo acabará. Eita!
Seher disse que ela estava fazendo uma tortura e que ela já estava sendo odiada pelo Yaman. A serpente ameaçou Seher sobre quebrar o acordo, falando de se encontrarem no funeral. Meu Deus do céu! Seher disse que Kaninana iria sofrer e que não iria se safar com o que fez, e que ela dará conta de tudo. Kaninana ignorou as palavras da Seher e pediu que ela não demorasse para fazer o que tinha mandado. Quando Seher sentiu a presença de alguém, fingiu falar ao telefone. Ela mencionava ter contado tudo. Neslihan, que ouviu, ficou assustada. Seher dizia que não poderia ficar lá e queria até o Fikret. Ela disse que sairia em breve. Neslihan ficou chocado. Tudo fazia parte da armação da serpente que queria desmoralizar Seher diante de todos como uma traidora. Tão logo Neslihan saiu, Seher disse que ele iria recuperar a saúde graças à tortura, mas que tudo iria ficar bem. Yaman surtou no quarto diante do Jenger, que ficou sem palavras dessa vez. Yaman, ao sair procurando pela Seher enlouquecido, encontrou Neslihan, que num primeiro momento disse que não sabia onde ela estava, mas depois de um grito falou sobre a ligação com Fikret. E naquele momento, Yaman lembrou de quando era criança e os meninos da rua falavam mal da mãe dele na rua. Seher sabia que Yaman estava na espreita para segui-la e continuou com o plano. Yaman seguirá Seher pelas ruas e encontrará a menina com Fikret, e amanhã será tenso como de costume, por que não? E assim terminou o episódio. Seguimores, as traduções de Emanit voltaram a ser feitas por mim. Obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanit ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.